Que a graça, a paz e a misericórdia do nosso Deus e Pai, do nosso único, suficiente Senhor e Salvador Jesus, seja sobre todo o povo de Deus neste lugar. Se você crê e recebe, diga amém. Só se você quiser e puder, mas eu insisto que você queira. Poder eu sei que você pode. Então queira, se esforce um pouquinho. Diga para o maior número de pessoas, mas diga, sabe, com não só simpatia, mas empatia, né? Diga com alegria, não é? Porque a alegria do Senhor é a nossa força. Nós temos que nos alegrar no Senhor. A Bíblia diz: alegrai-vos no Senhor, né? Cara feia não combina com a gente, não, povo de Deus. Não combina não. A alegria do Senhor é a nossa força, não é verdade? Então, eu quero que você diga aí com muita alegria, entusiasmo, sabe, como eu falei pela manhã, como emprestando a frase do pastor Jeremias lá de Belzonte. Ele fala sustância. Diga com sustância para essa pessoa. Fala para ele: Deus quer fazer de novo na sua vida, na sua família. Deus quer fazer de novo no nosso meio. Aleluia, aleluia. Fale isso para o maior número de pessoas. E depois você pode sentar. Louvado seja o nome do Senhor. Vou contar uma coisa para os... Como diz o mineiro, né? O mineirinho está ali, né? Vou contar uma coisa para vocês. Eu vou usar a estratégia do apóstolo Paulo para dar uma invejinha santa. O culto da manhã estava bem mais power do que esse culto agora, tá? Estava assim, pensa num culto que eu achei que o céu ia rasgar, que nem diz o padre Marcelo. Não sei se a igreja subiu ou se o céu desceu, só sei que estava cheio dos anjos de Deus nesse lugar. Foi. Vocês não lembram dessa música que o padre Marcelo cantava, não? Eu cantava ela também. Não sei se a igreja subiu ou se o céu desceu. Era mais ou menos assim, não lembro mais. Aleluia. Vamos prestar um culto ao nosso Deus, um culto que glorifique, que honre o nome do Senhor. Pegue o santo livro, abra comigo no Evangelho segundo Lucas. Evangelho segundo Lucas. Eu percebi que o Carlão tá ficando velho, bem velho, tá assim, sabe? Velho, tá, né? Quando ele falou assim: traz o caderno para você anotar. Na hora que ele falou: traz o caderno para anotar, eu falei: essa pessoa antiga fala caderno. Você tem bloco de nota aí no seu smartphone, não é? Pode usar, mas não pode ver, agora não pode ver o Facebook, não pode ver o Instagram, não pode nada de WhatsApp. Então você cala ele aí agora, tá? É só para usar a Bíblia e para usar aí o bloco de anotação. Anota tudo. O Carlos usou uma frase aqui, não lembro de quem é essa frase, mas disse que ninguém é obrigado a lembrar nada, mas nós somos obrigados a anotar tudo. Confia na cacholeta não, porque essa aí de vez em quando ela dá uns tilt, né? Eu vi uma aula do Dr. Augusto Cury, e ele falava sobre essas questões do cérebro da gente e tal, né? Ele disse que o cérebro da gente é mais inteligente que a gente. Olha que interessante, o cérebro é mais inteligente do que a gente, e ele tem esses recursos. Um desses recursos que ele usa é o que a gente chama deu branco. Né? Sabe quando a tela fica branca, trava assim e tal? Diz que o cérebro, ele está percebendo que você está correndo ali um risco de dar vou usar uma expressão bem, queimar as placas, colar as placas, sabe? Então o cérebro para, porque é uma alta carga de energia, esse negócio tem uma energia violenta. Então ele... Aí, você já percebeu, eu mesmo, quando eu estou aqui, eu quero lembrar um negócio, não vem, eu fico e tal. Na hora que eu deixo passar e tal, é pouquinho, né? Aí, o negócio flui. É porque o cérebro que está comandando está dizendo assim: menos Batista, né? Lucas, Evangelho segundo Lucas, capítulo de número 14, a partir do verso de número 25. Evangelho de Jesus, segundo Lucas, capítulo de número 14, verso 25. Aleluia. Diz assim o texto sagrado na versão da tradução da minha Bíblia, que é a Nova Versão Internacional, e é uma versão que a gente quer padronizar aqui, uniformizar, né? Muito boa, bem acessível, uma linguagem muito boa, tá bom? Diz assim o texto sagrado: uma grande multidão ia acompanhando Jesus, e este, voltando-se para ela, disse... Anota aí, se você está com a Bíblia aí, já grifa aí, multidão. Multidão. Jesus estava envolvido por... Interessante que a Bíblia fala que era uma
grande multidão. Então imagina, multidão já é bastante gente, não é? Sim ou não, povo de Deus? É bastante gente. Aqui está dizendo que era uma grande multidão. Era gente à beça. Era gente à beça. Uma grande multidão. E aí Jesus, ele vai falar com esse povo, com essa multidão. Não é? Deixa eu fazer aqui rapidamente um esclarecimento. É importante eu falar sobre isso. Na Bíblia, no Novo Testamento, existem duas palavras para se referir à multidão. Duas palavras gregas. Uma é laos, L-A-O-S. Isso transliterado, né, para o português. Né? No português, no grego transliterado, né, é laos. O que é essa multidão? Seria um amontoado de gente. Sabe, aquele grupo de gente, uma massa de pessoas, não é? Então essa é uma palavra, laos. Qual que é mesmo a palavra grega para esse amontoado de gente? Laos. Olha, vocês falam grego, pensa num povo inteligente. Eu fico todo orgulhoso daqui de cima. Uma igreja que fala grego, olha. Você chega no trabalho amanhã e fala assim, laos. A pessoa fala assim, o que é isso? Fala assim, é um amontoado de pessoas, é bastante gente. Fala grego. Tá? A outra palavra, né, no Novo Testamento, o Novo Testamento foi escrito em grego, tá bom? Só para lembrar você, foi escrito em grego. A outra palavra que você vai encontrar é a palavra demo. Não é de demônio, não tem nada a ver com isso. Que também é multidão. Né? De onde derivou a palavra democratius, ou democracia no português. Que seria um povo também, uma multidão, só que não é uma massa sem direcionamento. É um povo, é uma multidão com uma direção. É um povo organizado. Existe uma organização, existe uma direção para esse povo. Então, há uma diferença entre esses dois termos. Aqui, né, a palavra aqui não é a palavra demo, é a palavra laos. Interessante, eu quero ressaltar isso. É a palavra laos. Era um povão. Sabe? O que está tendo lá? Não sei. Eu acho que é uma promoção da Casas Bahia. Vamos lá. E o outro? Não, acho que estão dando lanche do Burger King por R$5. R$5. E vamos lá. Né? Diz que esses dias estava, né? A promoção estava na Black Friday. Né? Então, aquela multidão. Né? O que está acontecendo? Não sei. Diz que tem um cara lá que tá curando os outros. Vamos lá. E juntou aquele povaréu, aquela multidão. Só que aí chega uma hora, né, que é preciso haver uma transição. Diga comigo, transição. Existem momentos de transição, de onde eu estou para onde Deus quer me levar. Onde você está, olha aqui na minha direção, onde você está e para onde Deus quer levar você. Querido, entenda uma coisa, isso aqui não é o nosso destino final não, né? Nós precisamos entender isso de maneira muito clara, e Jesus vai falar sobre isso aqui agora. Continua no texto comigo, vamos lá, verso de número 26, verso 26, diz assim, Jesus fala para o povo, se alguém vem a mim, e ama seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos, irmãs, e até sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Eu vou ler novamente, porque é forte essa afirmação de Jesus, ainda bem que é Jesus que está falando. Quando eu leio textos assim na Bíblia, eu falo, ufa, ainda bem que foi Jesus que disse esse negócio. Quando ele fala assim, comigo quem não ajunta, espalha. Quem não é por mim é... Eu fico até meio assim, falo, nossa, Jesus é radical, né? Meio radical. Não é contra mim, não é por mim, é contra mim. Não, eu estou na coluna do meio, eu estou neutro. Não. Você está neutro? Então você é contra mim. Você não está jogando no meu time. É muito forte. Essa palavra aqui é uma palavra muito forte, muito desafiadora. É só ele que pode dizer um negócio desse para mim, para você, para nós. Porque ele fala, se alguém que vem a mim, ele diz. Quem aqui foi a Jesus? Quantos? Eita, assustei agora. Quem aqui veio a Cristo? Quem veio a Jesus? Aleluia. O dia que eu me converti, contei pela manhã, vou lembrar, pastorzão, voz de arcanjo, pensa numa voz de arcanjo, tenor, cantou um hino maravilhoso. Alma cansada vem já, manso e suave. A voz dele é de 55 vezes mais. Jesus está chamando, chama por ti, por mim. Eu saí lá do fundo, chorando. Aí ele cantou um outro, né? Vinde as águas e a sede saciar. Vinde ao rio que jamais secará. Meu Deus do céu, eu vim para Jesus.
lascado, um moleque perdido, endemoniado. Eu nem sei se... Eu estava num nível que eu acho que não era o demônio que me tinha. Virou uma simbiose. Sabe, eu possuía o demônio, era uma coisa terrível, irmãos, era terrível, verdade. Vocês acham que é brincadeira um negócio desse? Mas eu tinha tanta malignidade, tanta maldade, menino, 14 anos de idade, um nível de maldade que vocês não têm noção, um nível de malícia, de crueldade, coisas das mais terríveis, sabe? Então, na hora que eu ouvia o evangelho significa o que mesmo, igreja? O que significa? Diga comigo, boas notícias. Meu irmão, não sou bobo não, você não é bobo. O que eu fiz? Eu corri para esse negócio, não é? Mateus capítulo 11, verso 28, Jesus fala: vinde a mim, todos vocês que estão cansados. Quem que não cansa? Não é? Jesus era marqueteiro, né? Era bom mesmo, pega todo mundo, quando fala cansado, eu vejo todo mundo já na hora se identifica com a palavra. É comigo que Deus está falando. Quem que não cansa? Quem que não está cansado? Vinde a mim todos vocês que estão cansados, sobrecarregados, venham a mim, e eu vos... Uau! Uhul! Quem não quer ser aliviado? Quem não quer? Meu Deus do céu. Irmãos, de vez em quando tem alguns períodos que eu luto assim com uma dor na coluna, né? Na cervical, aqui, como é o nome daqui mesmo? Né? Aqui, a escápula minha aqui fica meio sai, então, é uma luta. Irmãos, aí eu vou num fisioterapeuta que ele é quiropraxista. Vocês sabem o que é essa prática? Que no Brasil ainda está começando esse negócio, mas lá nos Estados Unidos é cheio esse trem, é cheio, né? Que é uma medicina mais naturalista. Queridos, na hora que eu vou, que o cara pega e começa a me esticar assim, que faz crack, aí daí a pouco ele crack, aí ele... Mas alivia, pensa num alívio, parece que eu vou para o céu, que eu vejo os anjos, de tão leve que eu... Verdade, porque eu chego tudo quebrado, sabe, chego parecendo corcunda de Notre Dame, assim, e aí, que delícia. Quem não quer ser aliviado? Quem que não quer alívio? Eu quero, você quer. Aí nós ouvimos uma proposta dela: vinde a mim, você que está cansado, sobrecarregado, eu vou te aliviar. A gente corre para Jesus, ele fala: sabe o que eu vou fazer por você? Me entrega esse jugo aí, sabe, aquilo que te prendia a algo, a alguém, que você estava, sabe, pesado, se arrastando. Aí ele fala: me dá esse jugo aí, sabe por quê? Porque o meu jugo não é assim não, o meu jugo é leve, a tua vida vai mudar, meu jugo é leve. E o fardo que você está carregando? Quem assistiu aqui o filme O Peregrino? Só Deus. Você sabia que foi, até tempos atrás, o livro mais vendido no mundo depois da Bíblia? Só que daí as pessoas ficaram preguiçosas, não leem mais. Lógico que ler é muito melhor. Quando você lê um livro, você cria uma imagem, você entra na história, né? Mas aí um cara sabido, né? hollywoodiano, aí ele foi lá e fez o filme. É uma maneira de você ver. Aí conta a história do cristão, né? Que seria um paralelo comigo, com você. Aí o cristão, ele carrega um fardo nas costas dele. Vocês lembram disso aí? Quem assistiu o filme? Assiste lá, tem no YouTube de graça, irmão. Bota lá, você vai assistir de graça. É muito bom, né? Então, aquele fardo pesado nas costas dele, ele carregando aquele fardo. Aí Jesus fala: entrega esse fardo para mim. Entrega, eu vou aliviar você. Sabe por quê? O meu fardo é suave. É suave, irmão. É uma gíria aí, né, agora, né? Suave. Como que você está? Estou suave. Você vai ficar suavezinho. Uma benção. Quem não quer um negócio desse? Eu vim a Jesus. Você veio a Jesus. Essa é a proposta. Só que esse chamado, irmão, ele não para por aí. Amém? Amém, povo de Deus? O chamado de Jesus para mim e para você, olha aqui nessa noite. Eu sei que tem gente aqui conosco pela primeira vez. Tenha paciência comigo, esse jeito besta meu. Eu não sou besta. Eu não sou besta, só te explicando. A besta é aquele que vai se manifestar, que é o 666. Eu sou 333. Que é? Meio besta. Isso era uma piada, vocês não riram, então perderam o timing da piada. Meu Deus do céu. Escuta, irmãos. A gente é inteligente. Quem que não quer se aliviar? Jesus fala: aprenda de mim, que sou manso e humilde, e você vai encontrar o quê? Descanso para a sua alma. Oh, meu Deus. Tem horas que a gente precisa tanto desse descanso para a nossa alma, a alma agitada, né? Então, esse descanso. Aí a gente vem para Jesus. Só que isso não é um destino final. O chamado dele para mim e para você, qual que é? Diga comigo, prossiga. Vou repetir. O chamado dele para mim e para você é o quê? Então lembra alguém perto de você e fala assim: ele quer que eu e você nós prossigamos. Prossiga, meu irmão. Não para no meio do caminho, não.
Não fique no meio do caminho. Até existe um texto tremendo, poderoso, na carta aos Hebreus, capítulo 9, lá no último versículo, se não me engano, 35 ou 36, que diz que eu e você, que nós não somos daqueles que retrocedem para perdição, mas nós somos daqueles que perseveram para a salvação da alma, aleluia. Aleluia? Você é dos que perseveram? Quantos aqui que são daqueles que perseveram? Amém. Prossiga. O chamado é para prosseguir. Só que aqui, Jesus, ele vai apresentar para nós, para mim, para você, o preço do discipulado. Existe um preço, meu irmão. Existe um preço para ser discípulo. Para ser multidão, querido, qualquer um está ali. Qualquer um serve. Qualquer um serve para ser multidão. Não tem propósito, não tem direção, não é? Está ali, rodando, né? Vive sem um propósito. Agora, para você se transformar num discípulo, e essa é a vontade de Deus, Jesus nunca disse, ide e fazei multidões. Jesus nunca falou isso. Amém, povo de Deus? Não, você pode examinar as escrituras, depois você fala comigo. Fala, é verdade, pastor, Jesus nunca disse para ir e juntar multidões, fazer multidões, né? Pode até juntar multidões, Jesus juntava multidões, não tem problema não. Mas Jesus disse, ide e fazei. Ide e fazei. Mateus capítulo 28, verso 19. Jesus, ele agora vai comissionar, ele vai convidar aquele grupo para fazer parte da missão dele. Vai dizer para eles, agora a bola está com vocês, meus filhos. A partir de agora é vocês que vão tocar o negócio. Imagine só que desafio. E só que antes dele falar isso, ele fala assim, todo o poder nos céus e na terra foram dados a mim. E a partir de agora vocês vão, indo e fazendo o quê? Fazendo o quê? Discípulos. Esse é o chamado. Discípulos de todas as nações. De todas as nações, de todos os povos, tribos, raças, línguas e nações, etnias, fazendo discípulos de todas as nações, batizando-os em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ah, querido, daqui uns dias nós vamos ter um batismo aqui, acho que em março, né? Vai ser uma festa, porque nós estamos cumprindo o mandamento de Jesus, cumprindo a ordem, isso é um mandamento, é uma ordem de Jesus, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mas, além disso, ele diz, ensinando-os, tem que ensinar as pessoas a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que eu estou convosco, ou seja, ele condiciona, é condicional. E eis que eu estou convosco. Se eu vivo nessa dinâmica, ele diz, eu vou estar com você até o último dia, até a consumação dos séculos, aleluia. Então, Jesus aqui está falando, se você quer ser um discípulo, ele apresenta para nós um quadro, ele apresenta um preço para esse discipulado. Ele fala assim, você não pode, se você veio até a mim, você não pode amar o seu pai, a sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs. E aí, eu comentei de manhã e vou fazer menção aqui também. Queridos, que interessante, né? Às vezes tem gente que não gosta do pai. Tem, ué. Fazer o quê? Não gosta da mãe, né? Às vezes tem aí histórias. Não gosta de ninguém, não gosta da família, não gosta do vizinho, não gosta do cachorro, não gosta de nada. Mas deixa eu contar uma coisa para você. Essa pessoa, ela, pelo menos, ela pode não ser aquele com autoestima e tal, mas ela tem um senso, que isso é nato do ser humano, que é o senso de sobrevivência. Todo mundo quer sobreviver. Todo mundo, né? Por isso que o suicídio é algo terrível, né? Porque quando a pessoa chega ao nível dela não... isso que é essencial do ser humano, a luta pela vida, de querer viver, e ele desiste de viver, realmente é algo muito terrível, é algo que a gente tem que, como igreja, orar, batalhar, porque é um sofrimento extremo. Imagina uma pessoa que chegou ao ponto de desistir da própria vida, mas olhando assim no cenário geral, né, lógico, as exceções de lado, deixando essas exceções, Jesus vai dizer aqui, se você ama a você mesmo, porque isso é do ser humano, queridos. Eu comentei aqui de manhã, eu vou comentar aqui de novo, né, pra você ver como que a gente é, como que o ser humano é. Eu gosto desse exemplo porque ele é tão bobo, mas ele expressa essa realidade. Você já tirou uma foto? E aí, quando você pega aquela foto, né, no celular, onde quer que seja, qual é a primeira pessoa que você olha na foto? Quem é? É você. Assuma. Seja sincero. Primeira pessoa que você olha na foto. E aí,
Normalmente, se você saiu com o olho fechado, você vai dizer o quê? Hã? A foto não ficou boa, né? Foi a foto que não ficou boa? Foi a foto? Foi você. Fui eu. Mas nós olhamos para nós. Isso é da natureza humana. E aí Jesus chega e fala para nós que o preço para nos tornarmos um discípulo dele, escute, para sermos um discípulo dele, o preço é amarmos a ele mais do que nós amamos a nós mesmos. Isso é um desafio muito grande. Só Jesus para pedir isso para mim e para você. Só Jesus. Continua no texto, depois nós vamos fazer menção a outros textos aqui. Ele diz, aquele que não carrega sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Deixa eu esclarecer rapidamente aqui esse negócio da cruz. Tem gente que fala assim, meu marido é minha cruz. Não, seu marido não é sua cruz, não. Minha esposa é minha cruz, esse filho é uma cruz na minha vida. Essas são manias, né? Mas é um erro, tá? Isso não é disso que ele está falando. Cruz está falando de mortificação do eu. É a mortificação do eu, né? Tem pessoas que realmente são instrumentos de santificação na nossa vida. São a lixinha, assim, né? Deus permite pessoas que são instrumentos de santificação. Mas o problema não é com a pessoa, não. Mas ela fala demais e critica demais, né? O problema não é ela. O problema é o que eu faço com ela, o que eu faço nesse relacionamento. Se eu deixar aquilo me afetar, e o problema está em mim. Então, eu preciso lidar comigo, eu tenho que tratar comigo. Então, entenda isso, a cruz não é ninguém não, a cruz é um instrumento de mortificação do nosso eu, do nosso ego, e Jesus disse que nós temos que carregar essa cruz, né, e segui-lo, porque se nós não carregarmos essa cruz e não segui-lo, nós não vamos ser discípulos dele, né? Aí ele continua, verso 28, esse exemplo aqui eu gosto demais, é engraçado, porque a gente usa ele demais aqui na nossa comunidade, e de modo geral, acho que os pastores, pregadores, preletores, até palestrantes, usam esse texto, mas nós fazemos o quê? A gente empresta o texto do seu contexto, a gente tira ele do contexto, porque o contexto desse texto está aqui. Jesus está falando do preço do discipulado, Jesus está falando de como que é o discipulado. Só que a gente pega essa porção aqui agora, vai lá, verso de número 28, Jesus fala assim, qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Quem que é a pessoa que vai construir uma casa que não faz esse levantamento? X metro quadrado custa tanto, mão de obra, terreno, tal. Por quê? Porque você quer terminar. Alguém quer começar uma casa, aqui no caso uma torre, e não acabar aquilo? E aí, isso fala de planejamento. Planejamento. Está errado a gente usar esse texto quando a gente fala aqui para falar para os irmãos, tem que planejar, irmão, tem que sentar, tem que calcular, tem que fazer de repente um orçamento familiar, etc. e tal. Não está errado. Só que você entende que esse texto específico, ele está dentro do contexto do preço do discipulado. Jesus está falando, você quer ser meu discípulo mesmo? Literalmente, você quer ser meu discípulo? Então senta e calcula. Olha aqui, olha para mim. Jesus está dizendo, você tem certeza? Você tem certeza do que você quer? Ou você só está impressionado com as luzinhas que piscam, com a música que toca? Você está só isso? Você entendeu o evangelho de verdade? Você sabe o que isso significa? Você sabe o que eu quero de você? Você tem noção que você vai morrer para você mesmo? Que quem quiser salvar a sua vida, aquele que procura salvar a sua própria vida, vai perdê-la? Mas aquele que perder a sua vida por amor a mim, disse Jesus, esse vai achá-la? Você entendeu? É isso que Jesus está apresentando para nós aqui, queridos. É radical esse negócio aqui. Pensa que troço doido. Mas é Jesus. Ele está dizendo, você tem noção de onde você está pisando teu pé? Última vez que Jesus pregou uma mensagem firme e dura como essa, irmãos, a Bíblia diz que a multidão, Laos, lembra? Laos, sabe o que eles fizeram? Vazaram todo mundo, foram todo mundo embora para casa. Por quê? Porque eles queriam só o milagre, o pão. Jesus multiplicou os pães e os peixes, quem não quer comer de graça? Almoço grátis todo mundo quer, não é verdade, queridos? Pensa, todo mundo quer. Então, estava todo mundo lá, naquele auê, naquela euforia, não é? E Jesus falou, vocês estão atrás de mim, sabe por quê? Porque eu dei de comer para vocês, eu dei pão para vocês, mas vocês têm que buscar o pão não que perece, vocês precisam buscar o pão vivo. Eu sou o pão vivo que desceu do céu.
E aí ele dá um discurso que é análogo a esse aqui, não é? Análogo a esse. Ele fala assim: quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue, não tem parte comigo. Quando Jesus fala isso, o povo começa a olhar um para o outro e fala assim: esse homem é louco, esse homem é biruta, doidinho, doidinho, onde já se viu? E começa a ir embora. A Bíblia diz que todos eles vão embora. Leia o texto, Evangelho segundo João capítulo 6. Sabe quem ficou? Diga comigo, os discípulos. Diga comigo, os discípulos. A multidão foi embora, queridos, todos, toda ela, sem exceções. E olha que Jesus não baixou o tom não. Eita, Jesus era macho mesmo, hein? Jesus não baixou o tom. Porque se sou eu nessa hora, me dá uma tremedeira, o irmão fala: eu vou sair da igreja, e o outro vem, vou sair da igreja, o outro vou sair, você começa a falar: Jesus, só vai ficar eu aqui, estou lascado, o que eu vou fazer, Senhor? Acho que eu vou diminuir o tom, eu acho que eu vou começar a ficar um pouquinho mais, sabe, politicamente correto, né? Vou começar a ficar mais pianinho. Irmãos, Jesus não, ainda bem que a minha vida e a sua vida está segura nas mãos de Jesus. Jesus não volta atrás, Jesus não negocia. Jesus diz: e vocês? Vocês também querem ir embora? Ele olha para os 12, ficou 12 camaradas, mas tinha mais ali, tá? Talvez já estava no grupo dos 70, isso não é claro ali, mas talvez já tinha ali uns 70, e ele olha e fala: vocês também querem vazar daqui? Vocês querem ir embora? Mais ou menos, né? A porta, né, é serventia da casa, é mais ou menos a frase. Está aberta a porta, aproveita que já saiu um monte, porque onde passa boi, passa boiada, então já aproveita. E aí vocês conhecem o texto, Pedro se antecipa e diz: Senhor, para quem iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. O desejo do meu coração é que nessa noite, mesmo sendo desafiado, Deus está desafiando você aqui, tá? Deus está te apertando, Deus está me apertando, Deus está nos apertando aqui, mas o desejo do meu coração, a minha oração por mim e por você nesse lugar, nessa noite, é que eu e você, que nós possamos fazer como Pedro, nos antecipar e dizer: Senhor, para quem nós iremos? Só tu tens as palavras de vida eterna. Aleluia, minha vida está nas tuas mãos, eu sou teu, Jesus, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia, que essa seja a declaração que brote dos nossos lábios. Então, voltando aqui, Jesus vai falar desse preço. Ele fala assim: olha, tem que calcular o preço do discipulado. Não tem problema usar o texto não, voltando mais uma vez, falando para a gente falar sobre planejamento pessoal, desenvolvimento pessoal, né, tal do PDP. Você já fez o seu? Você pegou o seu projeto de vida? Está lendo os 4 capítulos por dia da Bíblia nesse ano já? Está certinho aí o teu plano de leitura bíblica? Faz parte do plano de desenvolvimento pessoal. Está tirando um tempo de oração? Está tirando um tempinho? Né, para você ter ali um momento de comunhão, né? Feliz é o homem que medita na palavra de Deus de manhã e de noite, o dia todo, né? Que medita na lei do Senhor de dia e de noite, porque vai ser abençoado, próspero em tudo. Então, medita na palavra, oração, mas não é só isso, tem que cuidar do corpo. Eu falei aqui de manhã, não tem muito a ver com a pregação, esses meus parentes são uma comédia, né? Depois quando eu ouço a mensagem eu falo assim: é uma tragédia, rapaz, mas tá bom. Tem que cuidar do corpo. Eu vi um simpósio agora, essa semana, né? Pela rede social aqui, e um cara muito inteligente, e ele estava falando sobre líderes, e ele falou sobre 2 líderes. Ele falou não sei quantos de vocês conhecem a história, houve um camarada chamado Charles Haddon Spurgeon, o famoso Spurgeon. Spurgeon foi um canhão nas mãos de Deus. Ele era tido, considerado, para você ter uma ideia, ele era chamado de o príncipe dos pregadores. O príncipe dos pregadores. As mensagens desse homem foram 99,9% transcritas, né? Foram escritas. Então, só de ler, você fica maravilhado. Ele ministrava lá em Londres, na Inglaterra, construiu um mega templo chamado Tabernáculo da Fé, reunia multidões, era uma coisa extraordinária, gente sendo salva. Só que o Charles Haddon Spurgeon, ele teve alguns problemas, e um deles era em relação a cuidar do corpo, cuidar da saúde. Olha que interessante, né? Toma que o filho é teu. Naquele tempo, eu não lembro agora, eu não consigo datar agora, não estou conseguindo acessar essa informação, mas é coisa de, né, mais de 100 anos
que já se passaram, o conhecimento da medicina, o conhecimento da ciência era diferente, não era como hoje. Você acredita que ele estava com alguns problemas emocionais, né, de ordem emocional, talvez sobrecarregado, estafa, síndrome do pânico, eu não sei o nome, mas ele estava sofrendo com algumas coisas, e o próprio médico aconselhou o Spurgeon a fumar, porque ia ajudar ele a acalmar os nervos. Como são essas coisas, irmãos? Ele a fumar. Lá na cultura, até hoje, tá, queridos? Principalmente na Inglaterra, essa coisa de fumar. Diz que é comum. Um dia eu estava com um pastor que ministra lá, diz que ele chegou no aeroporto, o cara buscou ele, daí tá indo, na hora que saiu de dentro do aeroporto, que o cara fez, arrancou um cigarro, o pastor, e foi fumar. E ele, imagina, brasileiro, latino, a gente não concebe um negócio desse. Mas é uma cultura diferente. É uma cultura diferente. Para vocês terem uma ideia, um outro pastor conhecido meu, que ministrou muito tempo em Portugal, diz que em Portugal os pastores têm problema com álcool, porque é muito comum. Na hora que ele falou, eu falei, não, você tá exagerando, né? Coisa de pastor que gosta de exagerar, né? Ele falou assim, tem casa de recuperação, centro terapêutico especializado para pastor, por conta do problema com o alcoolismo. Irmãos, que absurdo. Questões culturais. A cultura é uma coisa complicada, irmãos. A gente tem que passar um pente fino na cultura, porque existem culturas demoníacas, coisas diabólicas, não é? Então, o Spurgeon fumou muito, fumava cachimbo e fumava charuto também, não é? Morreu com 50 e poucos anos de idade. O príncipe dos pregadores, considerado o grande pregador, né, na história da igreja, um cara assim, extremamente usado. Aí o cara falou sobre isso, cuidado com o corpo, etc. E ele entrou e falou de um outro santo homem de Deus, eu sou apaixonado, se chama fundador do metodismo, não sei quantos de vocês conhecem, John Wesley. Quem aqui já ouviu falar de John Wesley? De que você lê a história desse cara, você vai ficar assim, apaixonado. É uma coisa extraordinária. E esse, diferentemente do Spurgeon, ele tinha uma prática de cuidado para com a sua saúde, desde sempre. Tanto que a palavra metodista vem de metódico. Ele era metódico. Acordava às 4 da manhã. Né? Às 4 da manhã. Fazia caminhadas, uma alimentação regrada. Um cara que cuidava do corpo, cuidava. Sabe, esse cara morreu com quase 90 anos de idade. Quase 90 anos de idade. Pasme, uma semana antes dele partir para a glória, ele estava pregando a palavra de Deus. Normalmente ele pregava por dia, todos os dias. É um tempo diferente, era uma realidade diferente. A Inglaterra, para você ter uma ideia, ela foi salva de um colapso como o que teve na França, né, ali a Revolução Francesa, aquela desgraceira que aconteceu, foi por influência de John Wesley. John Wesley, o avivamento que mais durou, período de avivamento. Os avivamentos duram médias 10 anos, 5 anos. O avivamento de John Wesley, através de John Wesley, durou muitos anos. Muitos anos. Por quê? Era um cara que cuidava de si. Então é importante cuidar de si. Amém, povo de Deus? Então não tem nada de errado falar de planejamento financeiro, planejamento disso, planejamento daquilo, todas as áreas. Planejamento intelectual. Continue estudando, não pare de estudar nunca, meu filho. Não pare de estudar, pelo amor de Deus. Ah, mas eu já sei, já sabe nada. A gente vai descobrindo que a gente não sabe nada. Cada vez que você estuda mais, você olha e fala assim, Jesus, eu não sei nada. Continue estudando, tanto de forma formal quanto de forma informal. Amém, povo de Deus? Tem um planejamento. Ano passado, quantos livros você leu? Não vou te expor não, só estou perguntando. Quantos livros você leu? Faz um cálculo, se você lê 20 páginas por dia, quantos livros você vai ler no ano, querido? Ah, 20 é muito para mim, pastor. Começa com 5, ué. 5, o que são 5 páginas? Faz um planejamento. Amém, povo de Deus? Todas as áreas. Contempla todas as áreas, bota no papel, né? E faça o teu projeto de vida. Tá? Mas aqui o texto, ele não está falando desse tipo de planejamento. Qual o planejamento que Jesus está falando? Diga comigo, o preço. Toda a igreja tem que te falar. Diga o preço do discipulado. Ele está falando para mim, para você sentar, pensar bem, calcular. Não esquece nem de uma vírgula aí. Calcula bem. Você viu o que ele falou? Ele disse que se você ama o teu pai ou a tua mãe, se você ama a tua esposa ou os teus filhos, se você ama o teu irmão ou a tua irmã, ou até mesmo você, ama você mesmo, mais do que você ama ele. Ele diz, você não pode ser meu discípulo. Por quê?
Para ser meu discípulo, ele diz, pega a sua cruz, tem que negar o eu, o ego, mortificar a carne, você vai pegar a sua cruz e vai me seguir, aí você vai ser meu discípulo, se você não fizer isso, você não pode ser meu discípulo. Esse é o preço, esse é o preço. E aí ele fala, senta para calcular. O homem que vai construir uma torre, ele senta primeiro para calcular, sim ou não, povo de Deus? Vai construir uma casa, ele está falando, então faça cálculo, continua. Aí ele fala assim, por se lançar o alicerce, não for capaz de terminá-la, todos os que a virem rirão dele, dizendo, este homem começou a construir e não foi capaz de terminar, né? Coisas inacabadas, né? É uma vergonha, é triste. E aí ele vai citar um outro exemplo aqui, ele diz, qual é o rei que pretendendo sair à guerra contra outro rei, primeiro não se assenta e pensa se com 10.000 homens é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com 20.000? Então tem que parar e ponderar. Será que eu tenho um grupo coeso assim? Eu tenho um grupo sangue nas vistas que com 10.000 eu enfrento 20.000? Será que eu dou conta? Será que a gente dá conta? Né? Será que a coisa está rindo, né, Claudia? Eu também estou forçando para não lembrar, mas eu estou olhando para a sua cara. É que eu estou lembrando um videozinho que está correndo na internet aí. Hoje o irmão até mandou para mim, eu querendo esquecer, que mostra a história do Leônidas lá, dos 300. É uma palhaçada. Não vou. De manhã eu lutei e aí eu não consegui. Agora eu vou vencer, em nome de Jesus. Eu estou sério agora, estou bravo. Escuta, não vou falar, não vou mesmo. Vocês olham na internet lá, se vocês quiserem saber. E aí ele fala assim, se não for capaz, se vê que não dá, com 20.000, com 10.000 não dá para enfrentar 20.000, não é? O meu time, ele é um time mediano, né? 1-2, não dá. Né? Não é o Leônidas lá, com 300 enfrentou um exército, um exército gigantesco. Né? Então, não, eu não dou conta, nossa estratégia não dá conta. O que ele fala? O que ele vai fazer? Se ele não for capaz, enviará uma delegação, enquanto o outro ainda está longe, e pedirá um acordo de paz. Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo que possui, não pode ser meu discípulo. O sal, ele é bom, presta atenção nisso, mas se ele perder o sabor, como restaurá-lo? Não serve nem para o solo, nem para adubo, ele é jogado fora. E aí, é muito forte isso aqui. Todas as vezes que você lê isso aqui nas escrituras, querido, preste muita atenção. Preste muita atenção, leva esse negócio a sério. Jesus diz assim, aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Jesus está dizendo para mim e para você, considere isso. Preste atenção nisso. Isso é algo muito importante para mim e para você. Isso aqui vai determinar, queridos. Vai determinar e eu vou assim... Eu vou ser bem extremo. Isso vai determinar completamente o nosso futuro, o teu futuro, o meu futuro, nosso futuro em Deus. Ele vai ser determinado a partir disso aqui. É dessa decisão que eu e você toma. É essa decisão aqui que Jesus, ele está chamando. Você vê que havia uma multidão e ele fala para a multidão que chegou a hora. Chegou a hora de transicionar. Diga comigo, transicionar. Tem que sair do jardim da infância. Tem que sair. Falei de manhã, vou repetir. Né? Vou repetir. Queridos, um bebezinho é a coisa mais linda do mundo. Você pode ver que nasce com aquela cara de joelho, não é? Normalmente, não é com a cara de joelho? Lógico que é. Não adianta. A gente é pai e mãe, a gente fala que coisa mais linda. É nada. Recém-nascido é muito difícil. É um ou outro. É um em cada 100 que nasce assim já bonitinho e tal. Os demais é tudo aquela cara de joelho. Mas a gente é apaixonado, a gente olha. Não tem dente. Não tem cabelo, tem uns que nascem com o cabelo, né, bem cabeludinho, mas normalmente carequinha, né, não sabe andar, faz cocô na fralda, né, aquela coisa assim, meu Deus, e é a coisa mais linda do mundo. Quer ver quando começam os primeiros sorrisinhos, né, da boquinha, nossa, a gente baba, fica parecendo uns bobão lá, né? Só que deixa eu te contar uma coisa, o nome disso é fase. Existe a fase de bebê. Um bebê, ele vai ficar bebê para sempre, igreja? É bom? Por mais lindo que a gente ache, por mais lindo que a gente olhe para um bebê e acha aquela criaturinha mais angelical, não é? É normal? Os meses, o ano se passando e essa criança não se desenvolve? Essa criança não tem dentição?
Essa criança não cria o tônus muscular, começa a aprender a dar os primeiros passinhos, não começa a balbuciar as primeiras palavras. Alguma coisa está? Alguma coisa está muito errada. Deixa eu te alertar. Na vida espiritual não é diferente. Você sabe, eu sei, que quando a gente vem para Jesus, a gente passa por um processo que a Bíblia chama de, diga comigo, novo nascimento. Você nasce e nasceu bebê. Quando você nasce na fé, querido, quando o Espírito Santo age na sua vida, te convertendo, te convencendo do pecado, da justiça e do juízo, que você recebe a Jesus como teu único e suficiente Salvador, uau, que coisa maravilhosa. Você não é obrigado a saber nada. Você é obrigado a saber que, como cristão, você, essas práticas, por exemplo, que eu falei aí, fumar, beber, isso aí não condiz? Tem nada a ver, isso faz mal para o teu corpo, faz mal em todo sentido, e é um mau testemunho, tá? Você quer ver, irmãos, eu tenho que viver me lidando, fulano me mandando mensagem, falando, pastor, você viu o irmão bebendo? Você viu? Gente de fora, então vocês não queiram saber, irmãos. Quero saber, é interessante. Você já viu como funciona o negócio? Você pega um espírita, tem algum espírita aqui? Tem algum espírita? Não precisa ter vergonha não, eu venho da família espírita, sei bastante coisa desse negócio aí, já fui bom. Presta atenção, querido, você nunca vai ver alguém chegando para o espírito falando assim, diz que frequenta o centro espírita e bebe cerveja. Você já viu alguém falando isso? Você já viu? Não fala. E padre, eu tinha um padre, quando eu era criança, Padre Darcy. Alguém conheceu o Padre Darcy? Você era lá do fundão também, né? Alvorada Voraz, né? Alvorada Voraz. Então, Padre Darcy fumava igual uma caipora. Padre, irmãos, padre, fumava igual uma caipora, lá na São Francisco de Assis, não é? Lá no fundão da Alvorada, lá, de frente o polo. Escuta, na época a gente falou, perdão, se tem alguém de fundão da Alvorada. Na época Maringá terminava lá, não tinha mais nada para lá, então ali terminava o negócio, tá bom? Só para você não me interpretar mal. Escuta, Padre Darcy fumava igual uma caipora. Nunca vi alguém dizendo, diz que é católico, apostólico romano e fuma. Agora, irmãos, vai um cristão evangélico, crente de verdade, não estou falando essas meia boca de hoje não, estou falando essa geração aí não, estou falando de crente mesmo, né? Vai, pega contra o cara, lá com um copinho de cerveja na mão, o que as pessoas, a primeira coisa que elas falam? Ué, você não está indo na igreja? Você não disse que estava indo lá na igreja lá, naquela igreja lá? Você bebe, você fuma. Irmão, sabe por quê? Deixa eu contar uma coisa para vocês. No dia que eu entreguei a minha vida para Jesus, no dia que você entregou a sua vida para Jesus, olhe bem nos meus olhos aqui, o preço do discipulado. Esse é o preço. A sua vida não te pertence mais. Você morreu para você mesmo. Nós morremos para nós mesmos, pronto, acabou. Mas, irmãos, o que tem de argumento? Mas deixa eu contar uma coisa para vocês que eu tenho visto. Pessoas que estão presas, vivem presas a coisinhas assim, eu fico pensando, falo, meu Deus, se vier uma perseguição, é o primeiro a dizer, eu nunca vi Jesus, não sei quem é Jesus, porque você não consegue romper com coisinhas desse tamanho, não consegue abrir mão de nada por causa de Jesus, irmão, é uma vergonha. Esse cristianismo, esse evangelho hoje, né, o evangelho, eu não me envergonho do evangelho, o apóstolo Paulo disse, né, não me envergonho do evangelho, pois ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Do evangelho eu não me envergonho, mas dos evangélicos, meu Deus, é pior até. Às vezes você olha e fala assim, é pior do que quem não é. No comportamento, nas práticas. Misericórdia, irmãos. Quando eu entendo que eu fui chamado para ser um discípulo, e o discípulo, meu irmão, até vou encerrar agora, vou passar um vídeo para vocês, domingo que vem eu vou continuar essa mensagem. Por quê? Por que eu vou continuar essa mensagem? Porque essa mensagem aqui, irmãos, ela vai apresentar para nós duas realidades. A realidade do discípulo de Cristo, discípulo de Jesus, e a realidade do religioso. Religioso. Aquela pessoa, sabe, é uma coisa estereotipada, mas não tem essência. Jesus chamou você, chamou a mim, Ele chamou cada um de nós aqui para sermos